Senhor, irmãos. Estão felizes? Cadê? Tô aqui. Ruth subindo atrás de mim, do lado. Vem, Ruth. Tudo bom. Pai, Senhor, irmãos, tudo bem? E aí, irmãos, já quero perguntar, você já descobriu o seu temperamento, já? Fala aí, pergunta aí pro seu irmão, sinceramente, fala assim, ó, fala pra ele qual que você acha que é o seu temperamento. Fala aí, enquanto eles vão arrumando. Fala assim, pode conversar aí agora você pode falar assim, ó, eu acho que meu temperamento é esse aqui, ó. Fala aí pra ele. Você acha que você é sanguínea? Sanguíneo, acertou. Fala aí, conversa aí com seu irmão aí. Já sabe, Tiago? Já sabe, Tiago? Na semana passada eu convidei meu padrasto, né, pra vir. Falei, vamos lá, Miguel, pra você descobrir seu temperamento. Cada um tem um. Tem que ir lá saber o seu. Ele, escolhe um lá pra mim lá. O que você escolher lá tá bom. Falei, homem difícil. Escolhe lá. O que você escolher lá que tá bom, tá certo. Falei, então tá bom, vai fazer o quê? E aí, Ruth, descobriu o seu? Eu descobri. E essa semana foi uma semana que você, assim, particularmente eu consegui falar, nossa... Agora eu entendo por causa disso. Eu entendo porque... Isso te deixou esperançosa? Isso me deixou... Isso me deixou por uma melancólica, né? Vamos dizer assim, né? Preocupada, né? Um pouquinho, mas não. Não, tem tanta virtude. Tanta virtude. Isso aí. Hoje nós vamos falar sobre, né, as qualidades, aquilo que Deus deu de bom para nós. Amém? Então, antes de qualquer coisa, nós vamos consagrar, né, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Que não seja apenas aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente planejou, mas aquilo que vem do coração de Deus. Amém? Então aí, feche aí os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, de sermos chamados Teus filhos, Teus servos, ó Pai. Quão privilégio é estarmos aqui na Tua presença, Senhor. E queremos, ó Pai, desde já consagrar a Ti, ó Pai, tudo aquilo que vai ser falado, tudo aquilo que vai ser instruído no nosso coração. Ó Deus, tira toda a dureza. Ó Deus, abre os caminhos, aquilo que está escondido, aquilo que não foi ainda revelado para nós, daquilo que nos atrai a Ti, daquilo que agrada ao Teu coração, ó Pai. Queremos estar disponíveis, dispostos, ó Pai, a compreender a forma como o Senhor fez. O Senhor não falhou quando o Senhor nos criou. O Senhor não falhou quando criou o nosso temperamento, ó Pai. Pelo contrário, o Senhor, ó Pai, colocou em nós uma missão, um propósito. Ó Pai, nós queremos hoje desvendar a cada dia mais, ó Pai, não só hoje, mas na nossa caminhada contigo, conhecer a cada vez mais o Teu plano sobre nós, sobre aquilo que está na nossa igreja, no nosso ministério, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Então, para a gente começar, vamos ler um versículo aí hoje, porque hoje a gente vai falar sobre as virtudes do nosso temperamento. Então, para a gente não sair daqui achando, eu sou bonzão, eu tenho essas virtudes, eu, né, sair com o nosso orgulho. Vamos ler um versículo, está lá em Romanos 12, capítulo 12, do 1 ao 3. Já começou no 1? Eu acho que esse é 1 e 2. É 12, é 2 e 3. É 2 e 3, né? Isso. Então, lê aqui com a gente, irmãos. Está na linguagem a mensagem. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês a verdadeira maturidade. Olha só o que está dizendo. Pode passar? É Deus que extrai de nós a verdadeira maturidade. Vivendo assim como cada um de vocês, vivendo assim como cada um de vocês em pura graça, olha o que está grifado. É importante que vocês não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que tem alguma bondade para apresentar a Deus. Não, é Deus quem concede tudo a vocês. Fala para o seu irmão aí, é Deus quem concede tudo a vocês.
O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, e não pelo que nós somos e pelo que fazemos por Ele. Tá bom, irmãos? Então hoje a gente vai sair daqui sabendo que Ele nos deu virtudes, mas tudo que temos de bom não é pelo que nós fazemos de bom para Ele, não é pelo que nós temos de bom, mas é pelo que Ele, Deus é bom, e Ele colocou bondades em nós, virtudes a serem aí usadas para a glória dEle. Amém? Amém. Então vamos começar, ó. Para você que ainda está em dúvida se qual é o seu temperamento, nós vamos aqui passar uma percepção bem rápida, que provavelmente já é um resumo do primeiro dia, e você já vai sair 80% das suas dúvidas já zeradas. Eu quero pedir para você passar mais um aí, Michael. Eu quero fazer uma pergunta para você. Geralmente, nós vamos aqui usar duas medidas, né? Reação e impressão. Então, isso aqui é para você sair daqui achando, já sabendo qual é o seu temperamento, para a gente entrar nas qualidades. Existe tipo de reação lenta, rápida e lenta. Então, pensa aí você, ó, quando acontece alguma coisa, algum tipo de... Você precisa tomar uma atitude, acontece, alguém te dá uma missão, um desafio, você geralmente reage de forma rápida. Não, então vamos fazer, vamos lá. Então, vou pegar aqui já. Ou você reage de forma mais lenta. Você já para. Não, peraí, deixa eu pensar. Não, calma, vamos analisar isso primeiro. Como que você reage? Responde aí para você mesmo. Pensa aí, você reage rápido ou lento? E é sobre a impressão. Você, geralmente, quando acontece alguma coisa, você passa aí por algum... alguém te fere, te fala sabe aquela palavra ferina que vem, ou alguma situação que você fica chateado. Geralmente isso é superficial em você fica chateado um pouquinho, mas daqui a pouco já esquece, passou. Ou você é aquela pessoa que fica 1 dia, 2 dias, 3 dias pensando naquilo. Aquilo te marca profundamente, quer dizer, tem uma impressão duradoura em você. Conseguiu fazer isso aí, responder isso para você? Então, eu vou pedir para a Ruth explicar, então, o que significa isso de reação e de impressão, e você vai descobrir qual temperamento você é, para a gente já entrar aí. Isso. Então, se você já ouviu a Ali falando, você já consegue identificar se você tem aí a sua reação rápida ou lenta, e se a sua impressão é superficial ou duradoura. Então, para o sanguíneo, quem aí se enquadra no temperamento de sanguíneo, então a reação é rápida, é de imediato, né? E as impressões são superficiais. Então, por exemplo, numa situação, né, você pode até ver uma questão de uma palavra, né? A pessoa vai lá e fala a opinião dela na hora. Ela reage ou ela contesta aquilo imediatamente, né? E quando acontece uma situação desagradável, então ela pode até sentir naquele momento, mas logo depois aquilo é esquecido. Esse é o sanguíneo, ok? Próximo. O colérico. O colérico, ele também tem a reação rápida. Ele também reage com rapidez. Papum com o colérico, isso, né? Mas o colérico, falou, levou. Levou. Falou o que não queria, ouviu o que não queria, né? É assim. Porém, as suas impressões são duradouras. Então, no momento que acontece uma situação, aquilo fere ele, aquilo fica remoendo, ele fica relembrando por tempos. Esse é o colérico, ok? Então, vamos lá para o fleumático. Fleumático, reação lenta. Fleumático é reação lenta. Aquele que pensa, você fala, vixe, isso aí está no casinha do nada. Esse aí vai em outro, né? Só amanhã, só o ano que vem, a gosto de Deus. Reação, então, lenta, porém, as impressões são superficiais. Logo ele, tá bom, outro dia tá bom. Para ele está tudo normal. A impressão para ele é superficial. Já o melancólico, ele tem a reação lenta, porém as impressões são duradouras. Então, é aquela questão de que ele leva tempo, né? Quando algo acontece, ele fica, poxa, será que eu agi certo? Poxa, ele fica remoendo. E se eu tivesse, ele fica calculando como seria a rota se ele tivesse feito de outra forma, ou se a pessoa tivesse agido de outra forma. Então, esse é o melancólico, ok? Deu para se identificar? Conseguiu entender aí quem é você? Deixa eu ver aqui, ó. Levanta a mão quem tem 99% de certeza que sabe o seu temperamento. Só para a gente ter uma quem ideia agora aqui. falou, não, Depois agora, disso, certeza. Que bom, Ruth. Glória a Deus.
Maioria aqui, então, ó, eu acho que eu já sei o que... Então, Sim. irmãos, hoje é um dia, hoje a palavra, a mensagem de hoje, vocês vão sair daqui todo mundo alegre. Sabe Todo aquele mundo culto vai de vitória? Hoje é Culto da vitória hoje. E hoje só vai falar coisa boa, você vai sair daqui, Jesus, ai, glória a Deus. Mas espero próxima quinta, né? Melancólicos venham preparados na próxima Vem com lencinhos, quinta. venham com lencinhos. Porque quinta-feira que vem a gente vai falar das fraquezas. Mas hoje a gente vai falar só de virtude, porque Deus nos deu muitas virtudes. E para você saber que você não está sozinho nessa, vamos conhecer algumas pessoas, alguns personagens da Bíblia que têm o temperamento igual ao seu, igual ao meu. Porque, irmãos, existem outros temperamentos, né? Mas consideraram esses 4 temperamentos. Sim. E a gente vai trabalhar neles. Então, vamos conhecer aqui alguns personagens da Bíblia que têm esses temperamentos. Eu só vou retomar a questão que nós falamos na semana passada, da questão da transição, porque às vezes a pessoa fica, mas será que eu sou esse? Será que eu sou aquele? A questão que a gente, né, tem visto, que hoje os estudos têm falado, é a questão da variação do seu próprio temperamento. Então, às vezes, você tem muita porcentagem daquele temperamento, mas ele varia, mas é o mesmo temperamento. Intensidade, e né? a intensidade, entendeu? Então, às vezes, para você... Aquele, por exemplo, tem o colérico, que ele é mais extrovertido, mas, né, consegue, mas às vezes pode ter coléricos que não. Assim como também pode ter melancólicos que são mais, conseguem falar melhor em público e às vezes não são tão introspectivos. Okay? A gente percebeu que é uma área que está sendo estudada ainda. Sim. Tem muitos estudos, não é uma ciência exata, né? Sim. Porque uns falam, né, segue a linha de pensamento que você tem um temperamento dominante e algumas porcentagens de outro temperamento. Mas também tem uma linha de pensamento que diz que nós nascemos com um temperamento. Nós não temos 2, né? Nós temos, por exemplo, que a gente não vai se aprofundar muito nisso, mas é como se o sanguíneo, eles têm lá as 3 variações. Sanguíneo é o temperamento ar. Então, existe o sanguíneo brisa, existe o sanguíneo vento e existe o sanguíneo ventania. Deu para entender? Existem variações, assim como existe o colérico faísca, não sei se é esses não. Existe o fogo, o fogaréu, entendeu? Então, cada um tem essas 2 linhas de pensamento, tá? Nós não somos especialistas para afirmar é assim, mas o que importa é a gente saber que o Espírito Santo dá jeito em tudo, né? Isso. Então, bora lá. Deixa eu pôr meu cronômetro aqui. Valendo. Então, vamos conhecer o primeiro temperamento, que é o sanguíneo. E o sanguíneo tem um personagem aí, que é Pedro. Vocês conhecem Pedro? O apóstolo Pedro, discípulo de Jesus. Olha como ele está lá. Isso aí é da série The Chosen, tá? Só pra... Então, o Pedro, eu quero ler com vocês, lá em Mateus 14. Essa é uma passagem que vai demonstrar bastante o temperamento de Pedro. Ó, esse aqui, ó, foi lá quando Jesus falou assim para eles, ó, entra no barco, vai lá para o outro lado que eu vou depois. Beleza, os discípulos entraram no barco e foram. No meio da madrugada vem aquela tempestade e eles ficam apavorados. E aí vem Jesus, olha lá, ó, está dizendo ali, o barco já estava longe quando começou a ventar muito forte, a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiram pensar direito. É um fantasma, gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenha medo. E aí quem? Pedro, sempre Pedro. Ele já num ímpeto de coragem, ele pediu, mestre, se é do Senhor mesmo, me faça ir até aí, andando sobre a água também. Irmãos, quem no meio da tempestade pede para pular do barco? Um sanguíneo, num ímpeto de coragem, ele não vê nada. Ele só, eu acho que eu consigo. Jesus, eu consigo. Se o senhor falar, eu vou. Esse é o sanguíneo. Se o melancólico, me deixa aqui no banquinho. Eu acho que ele ajuda. Deixa aqui, me deixa aqui. Gente, que temperamento é esse? Então, Pedro, ele já foi... Então, Pedro, ele é um dos mais marcantes sanguíneos que tem na Bíblia. Vocês lembram quando Jesus ressuscitou, né? E as mulheres apareceram lá, e aí elas foram lá contar para os discípulos, né? E olha que elas chegaram lá, ó, a tumba lá está vazia, não tem nada. Os discípulos ficaram, e Pedro, na Bíblia diz que Pedro já saiu correndo na frente, porque ele tem uma fé muito grande. Ele acredita, ele falou, o quê? Jesus, ele falou, eu vou lá. Lembra também, quer ver, ó, anotei aqui, a questão dele, da Maria, né, é a questão dele acredita, né? O sanguíneo é aquele, nossa, é verdade, então já saiu espalhando, já sai falando. Né? Ó, uma criança sanguínea. Fala para uma criança sanguínea, pai, filho, amanhã eu vou te dar um jatinho.
e você vai poder comprar sua roupa de piloto, a gente vai poder chamar todos os seus amiguinhos num jatinho de verdade. A criança sanguínea, ela, mãe, vamos lá comprar, porque o pai falou, aquilo é absurdo, mas para ela é real. Eu até lembro, olha, gente, eu lembro essa semana que uma vez eu era criança, estava brincando lá na prainha lá, né, que eu morava ali perto, e eu fui lá brincar, sei lá com quem que eu estava, e eu cheguei lá e eu queria uma bola, assim, que eu tinha visto um amigo com uma bola, e eu cheguei assim, eu fiquei assim olhando para o céu, eu falei, Deus, o Senhor, eu sei que o Senhor pode, me joga uma bola daí do céu, eu sei que o Senhor pode me jogar uma bola daí do céu, me joga que eu vou ficar esperando, e eu, mano do céu, eu fechei o olho, eu fiquei assim, vai Jesus, valendo, aí eu abri o olho, não Jesus, é sério, eu realmente acredito que o Senhor pode jogar uma bola daí, eu queria tanto uma bola, irmãos, eu fiquei ali vários minutos ali esperando a bola cair do céu. Eu realmente acreditava. É muito, sabe, é uma fé muito grande. Que eu falava, Deus, e até hoje, aí hoje eu fiquei pensando... Coisas sobrenaturais, eles acreditam assim, né? Deus não mandou a bola. Lembra quando Jesus foi ser preso também? Quem que arrancou a espada lá e já arrancou a orelha do outro lá? É Pedro, ele é impulsivo, ele faz a primeira coisa que vem na mente. E o sanguíneo, ele é assim. Ele não, por isso que ele tem uma reação rápida. Ele não fica esperando, Jesus falou que ia ser preso, né? Não, Senhor, eu não vou deixar você ser preso não, Jesus... Não, Senhor, e Pedro, uma das qualidades de Pedro, quando Jesus falou, quem vocês estão falando que eu sou aí? Quem que estão falando? Todos eles. Estão falando que o Senhor é esse. Pedro já não. O Senhor é o Messias. O Senhor é o Filho de Deus. E ele falou, você falou isso porque o Espírito Santo te revelou. Então, o sanguíneo, ele é assim. Ele tem essas virtudes. E Pedro era companheiro, né? Pedro era companheiro, era ativo, né? No caminhar ali com Jesus. Então, Pedro aí é um dos... Tem vários, né, irmãos? Mas a gente pegou um de cada apenas. Ele era carismático, né? Uma pessoa Jesus mandava, ele fazia. Sempre cercado. Você imagina Pedro, né? O sanguíneo é aquele que é cercado de gente. Quando o sanguíneo chega, todo mundo sabe que o sanguíneo chegou. Todo mundo sabe, né? Eu achei maravilhoso na série The Chosen, para quem assistiu, o Pedro ali, ele foi destacado como um sanguíneo mesmo, assim. Jesus está chegando na casa para pregar, ele fica assim, você viu? Aquele lá é Jesus, ó. Aquele lá é Jesus, ele faz milagre. Vem cá. E Pedro, ele era esse evangelizador. Ele chegava, Jesus está falando, você ficou sabendo, o pessoal, as crianças falaram, eu já conheço ele, eu já conversei com ele. Tá. Você conhece Jesus? Então, Pedro, ele é assim, sabe? O sanguíneo. Quem aqui se identifica com esse temperamento? Geralmente é uma pessoa que é um evangelizador nato. Ele gosta de novidade, ele envolve todo mundo na novidade. Antes de começar essa série, num dia eu estava conversando com 6 pessoas no WhatsApp falando desse mesmo assunto. Eu mandei o PDF do livro para um monte de gente, mandando o link do YouTube, eu contagiei um monte de gente. Então, é assim que é o sanguíneo. Então, a gente vai falar aqui algumas características do sanguíneo. Então, vamos lá, vou colocar aqui algumas. É apreciador da vida, se interessa por tudo ao seu redor. Então, desde coisas grandes a coisas pequenas, ele fica fascinado, né? Ele fica interessado. É otimista, crê em meio às maiores adversidades, possui uma fé imensa, é cordial, quer dizer, tenta ser amável com todos, né? Mas não é nada forçado, é sempre entusiasmático assim, né? Vive cada momento, esquece com facilidade o passado e não pensa muito no futuro, né? Imagina Pedro falou, eu quero ir, Senhor. Ele não pensou, eu vou contigo, Senhor, eu vou contigo até o fim, né? Ele não pensou no futuro. E também naquela questão da tempestade, quando fala, Senhor, me leva, eu quero andar sobre as águas. Os outros falam, meu Deus, olha Pedro, meu Senhor, né? O Senhor tendo que salvar a gente, agora tem que salvar Pedro que está fora do barco. Então, esse é o sanguíneo. Se entusiasma tanto com coisas pequenas quanto coisas grandes. Se algo der errado, sempre está pronto para recomeçar. Aprecia fazer novas amizades, sempre está rodeado de pessoas, é um ótimo evangelizador. Se sente inquieto quando alguém não está feliz e tenta fazer ele se alegrar um pouquinho, né? Tenta, de alguma forma, fazer a pessoa se sentir bem. Ele ama e esquece alguém com facilidade. Então, o sanguíneo é assim. Se alguém, para ele amar, ele ama com facilidade. De repente, para ele, ele é amigo na hora. Você fala, mas conheceu no mesmo dia, ele é amigo ali. E se alguma coisa também o ferir, ele também esquece rápido. Já que a pessoa quis se afastar, então já esquece rápido também.
cheio de alegria, é sincero na exposição de seus sentimentos. Então, o sanguíneo é aquele que fala, se ele está bem, ele está bem, se ele está mal, ele está mal. Né? Se ele não tá, né? Se ele está com problema, ele fala, estou com problema. Então, ele expõe com facilidade os seus sentimentos. Então, essas são algumas das características aí do sanguíneo. Se você ainda está aí na dúvida e se identificou com alguma dessas características, você é um sanguíneo. E a alegria do sanguíneo, ela enriquece o mundo, né, irmãos? Sim. Que pessoas alegres, elas contagiam as outras, né? Às vezes você está triste, cola do lado de um sanguíneo que ele vai fazer piada com a sua dor, sabe? Ele é aquele que está chovendo, ele fala, vamos voar de rodinho. Ele é assim, sabe? O sanguíneo, então, é uma pessoa para você ter por perto, ele realmente se importa. Então, se você é sanguíneo, se alegra. Eu quero que coloque aí o próximo slide, que nós vamos fazer essa declaração aí, ó. Todo mundo, vamos falar bem forte. Sanguíneo, vamos lá, 1, 2, 3 e... Sanguíneo, suas virtudes são para glorificar a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, as suas virtudes não é sanguíneo, viu, Alessandra, sanguínea? As suas virtudes não é a glória, não é para você. As suas virtudes não é para você usar em benefício próprio. As suas virtudes são para glorificar a Deus, tá bom? Então, quem é sanguíneo aí ficou felizinho, saber que você tem todo esse monte de virtude, Deus te fez com um propósito. Então, tudo aquilo que Deus vai te direcionar, começa a pensar, olha, Ele me fez assim mesmo. Então, eu acho que numa situação, eu vou conseguir resolver isso aqui, Deus me colocou aqui para isso. Então, começa a pensar aí no que Deus foi colocando para você. E lembrando, o sanguíneo é representado pelo ar, que ele é quente e ele é úmido. Ou seja, ele é quente, ele já aquece todo mundo com alegria, contagia. E ele é úmido também, ele se importa, né? Ele é sensível. Sim. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Então, temos aí o colérico. Ok? Então, aí você que se identifica com colérico, presta aí bastante atenção aí no personagem, né, e nas características do seu temperamento. Quem é o colérico aqui? Paulo. Vocês conhecem aí Paulo? Todo mundo conhece Paulo? Colérico, ao olhar dele. Foguinho assim. Então, lembrando que o colérico, ele é fogo, ele é quente e seco. Né? Então, o Paulo, eu não vou ler para vocês, mas eu queria, você que se identifica com o temperamento colérico, chega na sua casa, lá no livro de Atos, tem todas as aventuras de Paulo, colérico. Você vai ver o temperamento dele assim, ó, florado. E eu quero só destacar aqui, em Atos, o capítulo 27 e o capítulo 28, que é quando, não sei se vocês conhecem essa história, provavelmente sim, tem aquela tempestade. Paulo, numa das aventuras dele, ele estava sendo transportado de um lugar para o outro, ele era prisioneiro. E aí ele entrou no barco e ele já falou, né, ó, vai vir tempestade aí. O comandante falou, não, acho que vai dar certo. E foram, e no meio do mar, lá no meio, aconteceu uma tempestade, e aí aconteceu, o barco, ele começou a entrar água, e aquela coisa toda, e aí o Paulo, né, é legal que lá no Atos, no capítulo 27, ele fala assim, eu avisei, né, em outras palavras, eu avisei que ia acontecer, mas fica sossegado, porque Deus já me mostrou que não vai morrer ninguém. Tinha muita gente lá, eu não anotei, mas acho que era 200 e poucas pessoas no barco, no navio, era um navio. E aí, aquele povo lá, tudo desesperado, a gente vai morrer. E Paulo, prisioneiro, falou, calma, ninguém vai morrer, mas o barco vai se perder. Então, comandante, fica aí sabendo que o barco vai se perder. E como realmente acontece, o barco bate lá, né, e destroça tudo o barco, e todo mundo sai ileso. Aí o comandante já entra em desespero, fala, vou matar todo esse monte de prisioneiro, porque vai fugir todo mundo. E Paulo, né, como um bom colega, já falou, calma, ele já domina a situação. Calma, não vai matar ninguém, não. Tá todo mundo aqui, olha aqui, os prisioneiros. Tá todo mundo aqui, porque o colérico, ele é assim. Ele, cerca, domina, tá todo mundo aqui. E chegou na ilha de Malta, estava frio e estava chovendo. O colérico, ele já vê a situação e já, reação rápida. Ó, você pega a lenha, você vai lá, acha um lugar limpo, limpa aqui, nós vamos fazer uma fogueira. E eles fazem a fogueira. Faz a fogueira. Paulo, como um bom colérico, também não fica só. Pega a madeira aí, pega a lenha. Não, ele põe a mão na massa. E ele foi pegar a lenha, a cobra vai e pica o homem. Um bom colérico, ele não foge no desafio, ele chacoalha a cobra, joga no fogo. Os outros ficam assim, esse homem deve ter feito alguma coisa, porque, gente, ele é amaldiçoado. Isso aqui não é nada não. Para o colérico não tem desafio. Ele gosta, ele vence tudo aquilo. E ainda por cima fez a fogueira, chegou lá, curou um monte de gente naquela ilha. O colérico, ele é assim, ó, só fazendo um adendo aqui, que eu estou lembrando do acampamento, que fazendo aqui a Edilane era colérica, né, Edilane? Já se identificou. Irmão, vocês vão lembrar, no acampamento, o Cezinha, lá na gincana, ele arrancou o tampão do dedo, né, Cezinha? E eu vi de camarote, eu estava do lado assim. Irmãos, e o Cezinha começou a gritar, ele...
desesperada assim, mãe. E se é uma mãe melancólica, ela já chega, filho, calma, Deus do céu. Vamos no hospital, já junta aquele monte de gente atrás. A Edilane, mas ela teve uma maestria que eu podia bater palma para ela. Ela chegou assim, para de chorar, para agora. Não tá desse jeito, não. Agora eu choro ali. Mãe, mas tá doendo, mãe. Calma, parou. Já vai parar já. Vai lá, pega a band-aid, coloca não sei o quê. O menino, eu fiquei com dó. O menino levantou, foi lá. Na outra brincadeira, ele já estava jogando de novo com o dedo cheio de esparadrapo. Porque a mãe colérica, ela é assim. Não, calma, menino, controla a situação. Irmãos, é interessante, né? Se é outro temperamento, já junta aquela roda em volta. Sim. E vão levar para o hospital. Lamento, e não sei o quê. Não, a colérica, não. Ninguém chega perto da Edilane. Deixa que a mãe dá um jeito. Então, irmãos, isso é interessante. Uma qualidade. Ela... Sim. Domina a situação, apanha ali, ó, pronto, acabou o fogo. Isso. Acabou, apagou o fogo. Resolvido. O menino voltou ainda para outra brincadeira. Então, sim, é assim, o colérico, ele é assim. Ele sim. Tem esse instinto, isso, né? E Paulo, por ser colérico, né? Então, ele exerceu, mesmo sendo prisioneiro, ali a sua liderança. Então, o líder, o colérico, ele tende a ter esse instinto de liderança. Não que todos, às vezes, consiga exercer. Mas Paulo, mesmo ali sendo prisioneiro, ele contornou ali a situação, mesmo sendo uma situação de adversidade. Para o colérico, isso ele consegue superar. Para aquilo é um motivo para ele se desafiar. Inclusive, né? Paulo, ele estava indo. Deus já tinha dado uma missão para ele, que ele ia para um lugar pregar para algumas pessoas. Então, o colérico ele é movido por missão. Então, sim, Deus falou para ele: ó, não vai acontecer nada não, fica firme. Ele falou: eu não vou morrer aqui não. Deus falou, sim, que eu vou lá pregar lá, acho que era na Grécia. Agora minha mente. Mas então, o colérico ele é assim, ele tem uma missão ali, que é ir até o fim. Não importa as adversidades. Ele é focado, ele é ágil, ele é confiável, ele é atento aos detalhes. Então, sim, se você é colérico, ele é prático, rápido, ele resolve, ele faz, ele dá conta de, numa situação caótica, superar tudo isso. Então, aí nós vamos falar aí algumas das virtudes do colérico, né? Então, vamos lá. É autodeterminado. Então, ninguém precisa ficar, olha, você precisa isso. Não, ele se autodetermina e ele faz. Não precisa que ninguém o impulsione. Confia em sua própria habilidade, ele sabe do que ele é capaz e ele confia na sua própria habilidade. Geralmente é ousado, né? Então, provavelmente, quando você vê alguém exercendo algo muito grande, algo muito... Normalmente, ou pode ser um sanguíneo ou um colérico, porque eles têm esse ímpeto, eles não têm medo de arriscar, né? Então, o colérico é assim, ele tem esse ímpeto. É ativo, principalmente em atividades no qual está envolvido. Então, se ele está envolvido ali naquela atividade, se ele está ali liderando, ele também exerce a função que precisa ali. Então, ele não é aquele líder que é autoritário, no sentido de vocês fazem, eu mando. Não, ele é ativo também. Quando inicia algo, vai até o fim determinadamente. Sente a necessidade de sempre estar ativo. Numa missão, num projeto, num propósito. Então, ele é movido por isso. Então, ele gosta. Terminou uma missão, vamos começar outra. Enérgico, né? Enérgico. Certo? Ele consegue ali se autodeterminar a fazer. Então, tem esse propósito, tem aquele, ele dá conta de fazer. Sente a necessidade de sempre estar ativo, vê possibilidades e consegue com rapidez identificar respostas para solucionar um problema. Então, por exemplo, o que um outro temperamento demoraria para achar uma solução, ele consegue com a rapidez identificar a solução para aquele problema. É eficiente e decidido, tem forte tendência à liderança e gosta de desafios. Não tem medo de situações difíceis e é alguém com objetivos. Ok? Então, aí você que é colérico, você tem aí essas e muitas outras qualidades. Essas são algumas qualidades que o seu temperamento aí, Deus colocou em você. Amém? Okay? Quem é colérico aí ficou feliz? Deixa eu ver quem é os coléricos aqui. Deixa eu ver aqui. Olha que legal, muito bem. Então, bora lá. Então, esse aí foi Paulo, uma pessoa realmente aí cheia de virtude. Então, aí, ó, desafio. Chega na sua casa, pega lá a Bíblia, lá, abre lá em Atos, vai lá ver lá o temperamento aí do colérico para você aprender mais, porque Paulo é um ótimo exemplo. Então, vamos para o próximo, né? Então, vamos lá. Próximo temperamento, então... Desculpa, vamos declarar aqui. Vamos lá, com muita força aí o colérico, enche o pulmão de ar aí, vamos dizer bem forte, 1, 2, 3...
colérico. Suas virtudes são para glorificar a Deus. Amém. Então, nós vamos aí para o próximo personagem, para o próximo temperamento, que é o fleumático. Então, o fleumático lembrando, a gente vai falar depois de algumas características, mas um dos fleumáticos que tem na Bíblia é Moisés. Então, Moisés aí foi um dos representantes aí mais lembrado aí nessa questão do fleumático. Se a gente for ver, antes de Deus chamar Moisés, falar com ele ali na sarça, ele já era pastor de ovelha. Então, ele já gostava de uma vida mais pacata, né? De uma vida mais silenciosa, cuidar das ovelhinhas, ficar ali. Lembrando que o fleumático, então, é aquele que é representado pela água, né? Que tem aí o seu temperamento frio e úmido, tá bom? Moisés, então, era essa pessoa com essa característica, mais calma, mais pacata, mais paciente. Moisés ali tinha aí uma das grandes qualidades, que era ser paciente, né? Ter também a questão dele ser o intercessor pelo povo. Ele era aquele personagem, aquele servo de Deus que intercedia a Deus, Mediador, né? Era o mediador. Ele era aquele que também questionava a Deus, mas na hora que Deus falava, não, eu vou destruir esse povo, ele falava, não, Senhor, lembra-te do que o Senhor fez. Então ele era aquele que sempre apaziguava quando Deus queria destruir o povo de Israel, né? Ele era aqui, falava face a face, enquanto outras pessoas, né, enquanto o próprio povo de Israel, né, se esquivava de querer encontrar a Deus face a face, ele era prontamente, ele falava ali com Deus, né? Teve muitos momentos dele face a face com o Senhor. Ele foi aquele que pediu para querer ver a face do Senhor, mas o Senhor falou, olha, se você ver a minha face, você vai morrer, né? Eu vou deixar que você veja aí apenas a minha, eu vou passar de longe, você vai me ver de longe, mas não me pode ver face a face. Então Moisés tinha essa característica de intercessor, equilibrado. Né? Equilibrado. Ninguém testou mais a paciência de um personagem Sim. na Bíblia como o povo testou aquele homem. Sim. E outra, ele via o valor daquele povo, né? Se fosse um colérico, imagina um colérico. O povo não tinha chegado no mar. Não tinha nem chegado no portão de Israel, não saía nem do Egito. Ele tinha batido no faraó. Não, ele ia falar, se alguém demorasse para sair, falando, não, você vai ficar. Você demorou para pegar suas coisas, você vai ficar. Se fosse o colérico, muita gente tinha ficado para trás, né? Mas Moisés não, Moisés ele acreditava no valor. Imagina que ele passa. Imagine Moisés falando com a rocha. Nossa, rocha. Joga água aqui para esse povo. Olha, para ele chegar ao ponto de bater, olha na rocha. Imagina um fleumático cearense, hein? Olha só, aí é duro, hein? Rocha. Se fosse o colérico, já tinha espancado a rocha no primeiro dia. Já tinha. Então, Moisés acreditou no valor daquele povo, né, que às vezes até a gente critica o povo de Israel, às vezes, né? E Moisés viu o valor daquele povo perante o propósito de Deus. Tem um versículo aí, né, em Números 12, Sim. 3. Então, ora, Moisés ali em Números fala assim, ora, Moisés era um homem comedido e humilde, mais que qualquer pessoa que havia na terra. Então, imagina, para levar aquele tanto de gente, na paciência que ele tinha, naquele controle, né, naquela diplomacia de resolver conflitos. E além de tudo isso, Moisés não retrucou quando alguns daquele povo se levantavam ou caluniavam ele. Ele, pelo contrário, ele não retrucava, ele não foi ali tirar satisfação. Ele simplesmente confiou ali no trabalhar de Deus, no seu silêncio. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo, né? Então, mesmo sendo caluniado, até mesmo por seus irmãos, que às vezes seus irmãos tiveram vezes que os irmãos dele quiseram se levantar contra ele, e ele também se manteve ali, né,
fleumático. Vocês percebem que, olha só, as missões que Deus dá para cada personagem. Imagine se Deus dá essa missão para Paulo. Paulo, você vai levar esse povo lá para aquela terra. Irmãos, mas imagine se ele dá a missão de Paulo pro Moisés. Nossa. Moisés, você tem que ir para aquela cidade, você vai ser preso. Ih, deixa para lá, Jesus, não. Então, irmão, você percebe como Deus ele coloca virtudes em nós, porque ele tem uma missão para cada um de nós. Fala aí para o seu irmão, Deus tem a missão para você. É uma específica para você. Então vamos passar aqui pelas virtudes aqui de Moisés e sua virtude fleumática. Deixa eu ver os fleumáticos aqui. Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Cadê? Levanta a mão aí, fleumático. Ô, fleumático, não, vou dar outra chance. Levanta a mão aí, fleumático. O fleumático, ele tem a reação tão lenta que você pergunta, cadê os fleumáticos? Eles estão aqui, ó. Mais uma chance. Então, vamos Pelo lá. amor de Deus. Tá pensando ainda se ele é gente. fleumático. Se você está pensando, é você mesmo. É você o fleumático. Então, vamos lá aqui para as qualidades do fleumático, as virtudes. Ele é estável e equilibrado. É aquilo que a gente chama um ponto de equilíbrio no meio da tempestade. Ele é paciente, ele é muito tranquilo. Ele é observador e bem organizado. Às vezes até demais, né? Então, o fleumático, ele gosta de organização. Ele é agradável. Que foi? Ele é agradável. O fleumático, ele tem uma boa convivência. Ele é aquela pessoa que faz os outros rir, sem, às vezes, ele não dá nem um sorriso. Ele começa a falar, ele acha graça, ele é engraçado. Ele é persistente e consistente. Ele continua fazendo o que precisa ser feito da forma adequada. Passe anos a fio, ele vai... O fleumático é aquele que está lá. Missão foi dada, missão, vou até o fim. Sanguíneo já é desistir no segundo dia. Mas o fleumático não, ele vai, não importa a missão. Ele é leal, ele é uma pessoa de confiança. Então, você fleumático, você tem essa característica. Ele é diplomático, né? Que foi aquilo que falou. Ele tem respeito pelo próximo. Ele sabe lidar de modo pacífico para resolver a situação. Ele não é aquela pessoa que chega gritando, ele fala baixo. Meu patrão, ele é fleumático. É tão interessante que em momentos de conflito, eu falei, olha, é maravilhoso isso, né? Se é minha outra patroa, ela já chega, já... Não, ele não, olha, ó, ele fala baixinho, todo mundo... Porque ele domina a situação, não falando alto, mas porque ele sabe lidar com os momentos de conflito. Então, ele é eficiente, ele trabalha sob pressão. O fleumático consegue trabalhar sob pressão. Nada abala ele, nada me abala. Ele é um ótimo ouvinte. Pode conversar com o fleumático, ele vai te ouvir, ele vai falar com você. Ele é uma pessoa maravilhosa para conversar. Ele prefere rotinas, tudo certinho, deixa ele muito alegre. Ai, como é gostoso, eu chego aqui, tudo do meu jeitinho. A chave fica aqui, isso aqui fica aqui. Quem tirou minha Bíblia do lugar antes de ir pro culto? Tudo certinho, o fleumático ama. Ele é metódico, ele vê na organização uma maneira de ganhar tempo na vida. Assim, o colérico, ele é prático, ele gosta de praticidade. O fleumático não, ele é metódico. Organização é tudo. Ele sabe como ninguém achar graça em alguém ou um temperamento, um ambiente de descontração. O fleumático, ele acha graça, né? Ele faz piadinha, aquelas piadinhas bobinhas. Todo mundo ri do jeito dele falar, porque ele é tão calmo. Ele é zeloso e possui um elevado padrão de qualidade. Então, se você é fleumático, como fala? Se identificou aí, ficou feliz aí que Deus te fez desse jeito. Então, vamos aí fazer a nossa declaração aí para o fleumático, porque todas essas virtudes aí não é para você não, fleumático. Vamos lá? Fleumático, muita força. Agora fala, fleumático, fala. Outros temperamentos, ajuda aí. Vamos falar bem forte aí essa declaração. Vamos lá? Fleumático, suas virtudes são para glorificar a Deus. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos então para o último temperamento, que é melancólico. Né? O melancólico, nós temos aí... Tem a passagem? Tem sim, né? Tá em então, Gênesis. aí o personagem melancólico que a gente escolheu foi Abraão. Tá? E aí nós vamos ler aí o versículo que fala um pouquinho, né? Abraão, né? A gente tem aí, as crianças principalmente quando começam a aprender ali, uma das primeiras histórias também, Abraão está ali. Disse assim, essa parte é quando ele já recebeu a promessa, já passou por toda aquela dificuldade de querer ter o filho, né? E diz assim, então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Próximo. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento,
cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar onde Deus havia indicado. Isaque e os 2 empregados foram junto com ele. No 3º dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse ao empregado: fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltaremos. Então Abraão, né, uma das características desse melancólico é um adorador nato. Abraão, então, ali, né, ele o melancólico, quando se fala em adoração, ele tem aquilo com muita profundidade, com muita intensidade. Então Abraão tinha essa característica de adorar, né, porque ele ali, na hora que Deus pede para ele o seu filho, ele o entrega, né, sem ficar, ai, nossa, mas o meu filho, né, aquele que eu fiquei esperando tanto tempo. Não, quando é algo solicitado para ele, é algo de Deus, há um propósito, ele tende a cumprir com toda reverência, com toda a postura, com entrega todo o total. temor, com entrega total, né? Era um homem obediente, né? Era o servo de Deus obediente. Então, uma dessas características de Abraão é ser obediente àquilo que Deus pediu para ele, ele fez. Era amável, tinha um coração puro, né? Ele tinha a fé de entrega, no entanto que ele é considerado o pai da fé. Então, o melancólico tem essa característica de ter essa entrega intensa, de ser bem reflexivo, de ver o valor da vida, né? Por um lado, que os outros temperamentos muitas vezes não conseguem identificar. Então, Abraão é um dos melancólicos aí que tem. Quando Ló também, né? Sim, quando ele se importa, porque o melancólico, ele se importa muito também com a causa dos outros. Ele sente a dor do outro, sim, na verdade. Ele sente, parece que é com ele. Né? Então, quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, logo ele já falou, mas e se tiver, Senhor, 50? Ele ficou ali implorando para que Deus salvasse aquela cidade por conta de que Ló, seu parente, estava ali. Né? Então, tamanha foi a sua compaixão pela vida de Ló, que Deus ainda enviou os anjos ali para salvar Ló e a família dele. Mesmo que Sodoma e Gomorra foi destruída, mas pela compaixão, pela entrega que Abraão fez para que Deus pudesse salvar Ló, a família de Ló foi salva. E Abraão, o melancólico, ele é tão assim, profundo, ele é representado pelo elemento terra. Ele absorve tantas coisas que às vezes fazem para ele de ruim, como realmente um problema do outro, uma dificuldade, a terra, como a terra joga água na terra, ela suga, ela absorve aquilo, ela sente a dor do próximo. E foi o que Abraão fez. E Abraão, ele é chamado na Bíblia também de amigo de Deus, porque ele andava com Deus, né? Tanto que quando Deus foi destruir essas cidades, ele falou, a gente vai esconder do nosso amigo isso que nós vamos fazer, porque eles sabiam que Abraão, eles eram íntimos, Deus e Abraão eram íntimos. Um melancólico, ele tem uma sensibilidade muito maior do que os outros temperamentos, porque ele realmente se aprofunda, ele é tão sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, e mesmo ele tendo uma reação mais lenta, quando Deus fala para o melancólico, ele toma aquilo como lei. Deus falou, é isso que tem que ser feito, e ele não negocia. Então isso é uma virtude maravilhosa dos melancólicos. Isso. Então vamos lá ver mais virtudes aqui deles. O melancólico, ele é um adorador nato, né? Como a gente falou, ele é profundo, ele não é superficial. Geralmente o melancólico, ele é assim, ele já vem com essa sensibilidade, com essa profundidade, né? Ele é obediente. Deus falou, o melancólico, ele já está pronto para fazer aquilo que Deus falou. Ele possui uma fé de entrega total. Abraão, quando Deus pediu, eu acho que Deus ainda dá uma judiadinha, né? Entrega seu filho. Deus só podia falar isso. Aquele a quem você tanto ama. Sabe? Deus vai... Profundo. Deus parece que vai torcendo a corda para o lado de Abraão, porque ele sabe que Abraão é assim mesmo. Então, né? Ele é obediente, ele possui uma fé de entrega total. E aí ele falou, tá bom, Deus, o Senhor falou, realmente o filho que eu mais amo, é o único que eu tenho, né? Também tinha o outro, Ismael, mas eu pedi tanto por ele, mas se o Senhor pediu, eu te entrego. Não importa, o melancólico, ele é assim. Sim. Ele é compreensível,
ele é sensível com a causa dos outros, né, como nós falamos. Ele é reflexível e analítico. O melancólico, ele observa tudo, por isso que ele tem uma reação mais lenta, né, em outras questões, porque ele primeiro ele observa, ele é analítico, ele vai ver se aquilo vai dar certo, ele compreende a vida como ninguém, né, por ser muito pensativo. O melancólico pensa muito, gosta muito de pensar. Ele é leal, é uma pessoa fiel. E ele é muito criativo. Você vai ver muitos melancólicos na área das artes, né? Fazendo músicas, poemas. Davi era um melancólico, né? Davi, quantos salmos maravilhosos. Irmãos, quantos salmos a gente não desfruta? Às vezes a gente não tem uma oração para fazer. Recorre lá nos salmos de Davi, um melancólico maravilhoso. E tem uns que é profundo, né? Que você fica até triste de ler, né? Que é tão profundo. E você, nossa, como é que ele pensou nisso? Porque ele realmente absorve, né? Então, ele está realmente nas artes, ele está nas interpretações de texto, na interpretação normalmente, de cena. Nessa questão musical, normalmente o melancólico, músicos melancólicos, eles tendem a compor músicas com notas semitonadas, notas assim, coisas assim, notas mais às vezes complexas. Porque eles apreciam aquilo é apreciável para eles, né? Vem com 3 notinhas com o nome melancólico. Não vem com pé de galinha, não adianta, não adianta. Ele gosta de coisa difícil, né? E por ser analítico, ele consegue perceber com facilidade pontos que ninguém nota. Ele é tendente à grande inteligência, ó, coisa boa. Possui fortes tendências perfeccionistas. O sanguíneo, ele faz... Deu para fazer assim, o bom tá ótimo. Vai uma briga de um sanguíneo com um melancólico. Se não tiver perfeito, não sai daqui. O projeto fica aqui. Porque ele é perfeccionista, até demais. Ele encontra nas tarefas mais difíceis grande realização e significado. Ele não é desperdiçador de palavras. Então, você vai ver sempre um melancólico, ele é preciso, ele é resumido. Ele fala o que ele tem que falar resumidamente. Ele não aprecia evidências. Geralmente, o melancólico, eles trabalham melhor sozinho. Nos bastidores, eles estão sempre ali ajudando, né? Então, ele não é dado muito reconhecimento público. Então, sim. E eu anotei aqui para falar para vocês, por exemplo, um melancólico, quando ele recebe algo de Deus, como ele tem aquela reação lenta, né? Ele tem aquela reação lenta. Quando ele quer fazer algo, então, quando Deus pede para ele algo que tem que ser muito rápido, o melancólico vai atrás de quem? Do sanguíneo. Ou do colérico. Ele quer algo prático, ou colérico ou sanguíneo. Quando ele quer algo muito organizado... Deus, né? Quando Deus pede para um melancólico algo muito organizado, precisa de muitas coisas minuciosas para ser organizado, ele vai lá atrás de quem? Do fleumático. Mas quando ele quer algo, quando Deus pede para ele algo que seja intenso, de entrega, de algo vivaz, de algo assim duradouro, ele vai atrás de outro melancólico, né? Então, para você entender a característica aí dos melancólicos, ok? Então, para cada um de nós, Deus tem uma missão específica, um propósito específico, como foi falado, o corpo de Cristo, ele é formado por várias partes. A Lele falando do sanguíneo, né? Porque ela se identifica com o sanguíneo e eu me identifico com o melancólico. Né? Ela falando da bola, eu aqui lembrei, na hora que ela estava falando, eu me lembrei de um dia que eu ganhei um sapato. Olha a diferença das crianças. Ela toda, ai Deus, da bola. E eu tinha ganhado o sapato, mas não servia no meu pé. E eu fiquei, Deus, se o Senhor não fizer o meu pé crescer, eu não vou na igreja hoje, Deus. Eu não vou. Eu não vou na igreja. Você vê como que é a diferença. Eu vivi bem sem a bola. Se fosse o sanguíneo, eu falo assim, vai crescer, vai. Eu quero outro sapato. Eu quero outro sapato. Então, para você ver a diferença do comportamento, mas as qualidades que Deus colocou em nós é para a glória dele. Ok? Estou aqui. Apitou. Tá bom, já desliguei, ok. Então, irmãos, quem aqui é melancólico? Deixa eu ver aqui. Quem se identifica como melancólico? Maravilhoso, muito, muito bom. Vamos declarar então em melancólico, né? Vamos sem lá, chorar, em melancólico. Não chora, não aguenta. Engole o choro. Vem cá, Edilane. Vamos lá, vamos declarar bem forte. Melancólico, suas virtudes são para glorificar a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, hoje...
todo mundo saiu daqui alegre, sabendo como que Deus te ama tanto assim, que Ele colocou em você virtudes maravilhosas para glorificar o nome dEle, para fazer a missão ir, o reino avançar. Porque, irmãos, mais do que saber nosso temperamento, mais do que saber, eu sou assim, eu sou assado, você tem que saber se é filho de Deus, se é embaixador de um reino, e você tem que cumprir a missão que Deus te deu. Se Ele te deu uma missão, não fica, Senhor, será que é para mim? Irmãos, Deus conhece o nosso temperamento. Sim. Ele conhece, Ele te deu, é porque Ele sabe que você vai conseguir. Ele sabe, não porque você é bom, porque você tem muitas virtudes, mas porque o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza ou se elevar nas suas virtudes. E aproveita também para identificar essas virtudes no temperamento daqueles que estão na sua casa, na sua família, no seu trabalho, né? De poder falar, poxa, olha que legal. Às vezes eu acho que aquela pessoa é muito metódica, que gosta de organização, mas espera aí, deixa eu também apreciar aprende isso. Com ela. Isso, aprender. Né, o sanguíneo tem que aprender com fleumático, né? Você aprendeu com fleumático, né? A ser organizada. Eu estou tentando aprender com colérico a ser organizada. Ele está tentando me ensinar, mas lá ele tenta me ensinar na base do tranco, né? Do fogo. O seu fleumático, né? Ele te ensina, Ruth, não põe aí não, Ruth. Você tem que catar suas coisas aí, não deixa sapato jogado. O colérico lá em casa, você deixa sapato jogado, você não é organizada. É assim, irmãos, as fraquezas, a gente, como ferro afia o ferro, o amigo afia o outro, então aprende com as qualidades do seu marido, da sua esposa, do seu colega de trabalho. Tenta absorver dele as boas qualidades, né? E também já não vai, né? Não vai com uma voadora nele quando você vê os defeitos. Não, calma, colega. Calma, que ainda tem semana que vem. Semana que vem, muitas revelações. Então, irmãos, a gente quer incentivar mesmo vocês. Vocês estão sendo abençoados com essa palavra? Porque a gente sabe que realmente isso não é nosso, não. É Deus que tem preparado esse tempo para a gente aprender, para a gente se compreender, conviver melhor com as pessoas, alcançar mais vidas. Então, quinta-feira que vem, a gente, se Deus nos permitir, nós vamos falar então sobre as falhas. Mas Deus nos deu mazelas, Deus nos deu defeitos. Opa, e como? Muitos, mas para a gente aprender. Então, convida alguém, irmãos, nos ajude aí na divulgação aí. Você que está em casa aí, vem estar aqui conosco. Começa, né, às 7h30 começa o culto. Você vai estar aqui louvando ao Senhor e depois vai estar aí aprendendo, porque hoje foi um culto para a gente sair alegre. Feliz, uhul. Na quinta-feira que vem, a gente vai sair reflexivo. Não vai sair triste. Pode ser que você saia triste, o melancólico vai. Já garanto, já. Não vou mentir, não. Mas você vai sair reflexivo. Poxa, Deus, eu sou assim, então me ajuda. E aí, na última quinta-feira, então, a gente vai ver aí a ação do Espírito Santo, juntando esses quebra-cabeça aí, tudo nos fazendo melhor para a glória de Deus. Amém? Então, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, né? Aleluia. Amém.